Olá pessoal, chegamos ao último estudo do livro O Porquê da Vida, livro de Leon Denis, escrito, como falei várias e várias vezes, em 1885. Nós aí inteiramos quase 40 episódios estudando esse livro maravilhoso e é com grande alegria que aqui estamos para fechar, já que no último capítulo Leon Denis fala do resumo e da conclusão. E hoje eu não vou ler a mensagem de Emmanuel, como eu fiz nos últimos episódios, que é para a gente ter um pouco mais de tempo. Eu vou ter a novidade de falar de qual é o nosso próximo livro. Vou deixar o suspense para o final, é claro, né? Mas é muito bacana, né, ter feito essa viagem com vocês aqui, ter relido essa obra que eu tinha lido várias e várias vezes. Já tinha feito um estudo dela, né, noutra ocasião, lá no Grupo Espírita Leon Denis, grupo que eu faço parte, e repassar pelos escritos de Denis mexe muito comigo. Eu sou um admirador das suas obras, muita gente sabe disso, e é bacana. Foi uma experiência legal para mim. Espero que vocês também tenham gostado. Espero que isso possa ter despertado em muitos o desejo de estudar Leon Denis. Esse talvez é um dos maiores focos de quando a gente inicia um estudo desse. Por que eu digo um dos maiores? Porque existe o foco do esclarecimento, tem o do consolo e tem o de que ele possa despertar vontade pelo estudo. O livro Porquê da Vida, eu já disse aqui também, mais no começo, é um livro bem fininho, gostoso de ler, extremamente agradável para quem já é espírita há mais tempo, para quem não é espírita, para quem simpatiza. Eu já indiquei esse livro, já dei de presente para amigos que estavam fazendo aniversário, datas comemorativas. O pessoal às vezes chega: oh, eu não sou espírita, quero entender como é que funciona, qual livro que eu começo? Alguém pode até me questionar: mas Kardec falou para começar pelo o que é o espiritismo, pelo livro dos espíritos. Tudo bem, gente, mas assim, vamos entender a época de Kardec. Depende, né? Leon Denis começou pelo livro dos espíritos, mas dependendo da pessoa, se a gente entregar o livro dos espíritos para ela não tem familiaridade com esse tipo de leitura. Então a gente insistir num dogma, primeiro livro, Livro dos Espíritos, ou primeiro livro, O que é o Espiritismo, a pessoa pode pegar aquilo ali e desistir. Isso aqui é coisa para adultos, para intelectuais. E não é isso. E o Porquê da Vida é um livro interessante. Ele vai agradar gregos e troianos, ele vai agradar espíritas, não espíritas, simpatizantes, enfim. Claro, pode desagradar alguns, mas a minha experiência com esse livro é das mais agradáveis e espero que tenha sido agradável para vocês este nosso estudo. Mas vamos lá, no resumo e conclusão, eu não vou fazer o que eu fiz ao longo dos últimos 30 e tantos episódios, estudos, porque aqui ele vai reforçar aquilo que ele já havia falado. Então ele vai falar aqui, né, em resumo, os princípios que decorrem do que ele chama do espiritualismo moderno, mas que é o espiritismo para muitos, é uma linguagem que alguns até questionam: por que falar espiritualismo moderno e tal? Depende muito do contexto. Era uma nomenclatura que se usava bastante, tinha maior inserção ali na Inglaterra, por exemplo. Mas ele vai dizer então que, em resumo, ele vai colocar os seguintes princípios: né? A existência de Deus. Ele vai discorrer um pouco aqui, mas eu não vou fazer, que nós já falamos sobre Deus antes. Imortalidade da alma, comunhão dos vivos e dos mortos, né? Que é essa ação recíproca, né? Nós os influenciamos, eles nos influenciam, e assim a gente vai vivendo nesse mundo material e eles no mundo espiritual, e existindo aí uma relação recíproca. Progresso infinito, isso é bacana a gente entender. A gente não para de progredir e é para isso que estamos encarnados, né? Ele vai trazer aqui várias outras relações, trazendo de novo, né, que a filosofia espírita tem a vinculação com a filosofia trazida por Jesus. Ele vai falar do que a ciência nem sempre foi o suficiente e capaz de explicar as grandes contradições que se via na sociedade, que a religião também deixava a desejar, porque ela não conseguia explicar desigualdades sociais, por que uns sofrem tanto e outros, a vida parece que
que apenas sorri. Enfim, ele vem trabalhando tudo isso que ele já trabalhou ao longo do livro. Mas no final, eu não tenho como não ler as 2 últimas páginas. Não tem como. Quem tiver o livro depois, gente, senta tranquilamente, pega aqui o pedacinho da antepenúltima e as 2 próximas, que é muito bonito. E eu chamo a atenção porque a gente acaba motivado, fala, puxa, a humanidade tem jeito. Sobretudo no momento em que vivemos de pandemia, né, e nas consequências dela, a gente às vezes olha para várias situações, para várias questões aqui, sejam políticas, econômicas, sociais, sanitárias. A gente às vezes olha e fala, meu Deus do céu, né? O que o ser humano está aprontando? E pegar um livro desse, sobretudo esse final aqui, nos dá uma reanimada. Vamos lá então? Se as religiões agonizam, se a fé envelhecida morre, se a ciência é impotente para fornecer ao homem o ideal necessário para regulamentar sua marcha, para melhorar as sociedades, tudo estará entregue ao desespero? Não. Pois uma doutrina de paz, de fraternidade, de progresso levanta-se nesse mundo perturbado, vem apaziguar os ódios selvagens, acalmar as paixões, ensinar a todos a solidariedade, o perdão, a bondade. Ela oferece à ciência esta síntese esperada, sem a qual esta permaneceria estéril para sempre. Triunfa da morte e, para além dessa vida de provas e de males, abre para o espírito as perspectivas radiosas de um progresso sem limites na imortalidade. Ela, essa doutrina, diz a todos: vinde a mim, eu vos aquecerei e vos consolarei. Tornarei vossa vida mais suave, a coragem e a paciência mais fáceis, as provas mais suportáveis. Esclarecerei com um raio poderoso vosso obscuro e tortuoso caminho. Àqueles que sofrem, dou a esperança. Àqueles que buscam a luz, Aqueles que duvidam e se desesperam, a certeza e a fé. Eu cheguei a lembrar aqui da oração de São Francisco, né? Ela diz a todos: sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso objetivo está mais distante do que essa vida material e transitória. Ele está nesse futuro espiritual que vos reunirá como os membros de uma só família, ao abrigo das preocupações, das necessidades e dos males inumeráveis. Merecei-o, pois, pelos vossos esforços e vossos trabalhos. E por fim, conclui Leon Denis, a humanidade se erguerá, de novo, grande e forte, no dia em que essa doutrina, fonte infinita de consolações, for compreendida e aceita. Nesse dia, a inveja e o ódio se apagarão no coração dos pequenos. O poderoso, sabendo que foi fraco e que pode modificar-se, que sua riqueza não é senão um empréstimo do alto, tornar-se-á mais socorredor, mais doce para seus irmãos infelizes. A ciência, completada, fecundada pela nova filosofia, expulsará diante de si as superstições, as trevas. Não mais ateus, não mais céticos. Uma fé simples, ampla, fraterna, se estenderá pelas nações. Fará cessar seus ressentimentos, suas rivalidades profundas. A terra, desembaraçada dos flagelos que a devoram, prosseguindo sua ascensão moral, subirá um degrau a mais na escala dos mundos. E assim, Leon Denis encerra o livro O Porquê da Vida, e eu encerro este nosso estudo deste livro. E já falo para vocês qual será então a próxima obra. Bom, o próximo livro
a ser estudado por nós. É um livro que talvez muitos nunca ouviram falar, chamado Um Olhar sobre o Tempo Presente. É um livro que foi organizado pela editora Seld, lançado em 2018. E alguém pode pensar, poxa, mas Leon Denis já está desencarnado, como é que alguém lança um livro dele em 2018? É que o pessoal fez uma pesquisa e descobriu vários artigos de Leon Denis que foram escritos para a Revista Espírita, aquela mesma, fundada por Allan Kardec. E Leon Denis, ele fez isso enquanto encarnado, às vezes ele escrevia artigos que tinham relação uns com os outros, e ele próprio, em alguns momentos, ele reuniu esses artigos em forma de livro. Como, por exemplo, no livro O Mundo Invisível e a Guerra, o livro Socialismo e Espiritismo, o livro Espiritismo na Arte. E então o pessoal da editora Seld reuniu aqui alguns artigos e a gente vai ter o prazer de estudá-los. É um livro maravilhoso. Quem não tem e quiser adquirir, é só procurar aí. O GELD tem esse livro à disposição para oferecer para quem quiser, é só nos mandar alguma mensagem. Nas livrarias também, eu não sei se ainda está tendo assim à disposição, mas é só pensar na internet, as livrarias virtuais, talvez na cidade de vocês consigam também encontrar. E vai ser um estudo bacana. Eu fiquei com muita dúvida sobre qual livro estudar. Tem tanto livro bom, né? Fiquei tão pensativo. Mas eu queria um livro, por enquanto, mais fininho, até para a gente poder avançar e não ficar muitos anos no mesmo livro. E talvez depois a gente pegue um livro mais denso, mais completo assim. Mas esse aqui a gente vai poder trabalhar ele e depois partir para outro. Só para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, a gente vai ter no capítulo 1 a juventude e os anseios por um mundo novo. Capítulo 2, Espiritismo, a questão do tempo presente. Capítulo 3, a juventude idealista e o progresso. O 4, o impulso espírita ao progresso das nações. Capítulo 5, o acontecimento dos séculos. No 6, o despontar de uma nova era. No 7, tempos difíceis. No 8º, uma homenagem a Leon Denis. E temos aqui um pós-fácil, tempos difíceis. O paradigma espírita como antídoto à confusão. Gente, vai ser bacana, vai ser legal. Eu estou bem animado para fazer esse estudo com vocês. A gente vai tentar. Tem algumas coisas que ele escreve que era bem para aquela época, sabe? E aqui o ano foi que ele escreveu, 1920, a maioria deles. Então a gente estava ali no período logo pós Primeira Guerra Mundial. A gente vai tentar trazer aquelas reflexões, né, dele para o momento que a gente vive, né? Um olhar sobre o tempo presente, né? Não deixa de incluir o nosso momento aqui, a nossa reflexão. Vai tentar fazer isso, claro, tentando aproveitar também o que ele deixou para a época dele, né? Mas vai ser legal. Fiquem com a gente, acompanhe esse estudo, divulgue para os amigos, fale, para que outras pessoas possam aqui conhecer um pouco mais do pensamento, né, deste que foi considerado o grande apóstolo do Espiritismo. Meus amigos, fiquem todos com Deus. Foi uma alegria estudar o porquê da vida com vocês. E até o próximo estudo, que já vai ser sobre o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Muita paz e muitíssimo obrigado.